Olá, durante o programa de hoje vamos falar de uma área que tem ênfase em argumentos racionais para estudar problemas relacionados à existência, à verdade e aos valores morais. Filosofia, a arte da admiração e indagação. Esse é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o professor de filosofia Carlos Rodrigues. Filosofia não é o que comumente se chama filosofia de vida, aquilo que praticamente todos têm. As pessoas dizem, eu tenho a minha filosofia, e cada um tem a sua. Outros dizem, de filósofo e louco todo mundo tem um pouco. Essa sabedoria do cotidiano é válida, mas não é filosofia. Neste bloco vamos entender como a filosofia pode estar conectada às ações do cotidiano das pessoas. Boa noite. Boa noite. De louco e filósofo todos temos um pouco, essa é uma expressão que a gente usa comumente de forma errada? Geralmente essa expressão é de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu mudaria só o verbo, né? nesse conceito que você apresentou aí. De filósofo, todo mundo tem muita coisa. Na verdade, todo mundo é filósofo. Se eu admitir a essência da filosofia, que todo mundo ele busca indagar, ele busca saber o porquê das coisas, e esse indagar, esse querer saber, é um ato filosófico. Então, todo mundo, dentro desse conceito, é filósofo. No tocante a louco, eu creio que quando você age em algum momento com uma certa falta de raciocínio, de sanidade mental, aí sim, isso se encaixa em loucura. Então, se eu admitir que todo mundo é louco, eu com certeza não admitirei que todo mundo é filósofo. Com relação à filosofia de vida, isso é errado também? Se eu afirmar que filosofia de vida é filosofia, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. E o que me leva até essa filosofia de vida? Porque qualquer pessoa, quando segue princípios, uma ideologia, é porque tem todo um arcabouço racional por trás que o leva a ter esse determinado comportamento. Então, ter uma filosofia de vida, na verdade, é um resultado daquilo que você já admitiu de forma racional. Então, é certo eu dizer que eu tenho a minha filosofia de vida? É certo dizer que eu tenho princípios que eu construí depois de um certo apanhado filosófico. Eu avaliei várias situações, eu analisei meu comportamento das pessoas e desenvolvi meu próprio raciocínio. Eu posso também admitir outros raciocínios, outras formas de pensar, e com isso eu terei sim minha filosofia de vida. Até para pessoas que não têm acesso ao conhecimento, elas têm um comportamento que justifica o raciocínio de filosofia de vida? Claro, porque o ser humano em si ele é um ser social. E qualquer ser humano que coloca em prática a sua sociabilidade, ele tem que pensar. É natural do ser humano pensar. Mesmo que ele não tenha acesso à história da filosofia, não tenha acesso ao conhecimento acadêmico, ele pode sim, nessa interação com outras pessoas, desenvolver uma filosofia de vida. É comum a gente ouvir dizer que fulano está estudando filosofia, ele deve ser louco. Por quê? Porque a filosofia é complicada ou porque ser filósofo hoje não dá sobrevida ou subsistência a um cidadão dentro de um capital de trabalho? Essa colocação é interessante. Geralmente, quando nós associamos qualquer ação humana dentro do princípio do modo de produção capitalista, é natural dizermos o seguinte, isso vai me trazer que benefício? E essa pergunta, geralmente, esse benefício é material. Então, quando colocamos essa questão dentro da filosofia, a filosofia vai me trazer que benefício material? Que aspecto do comportamento humano ela vai suprir? Eu creio que a filosofia, ela supre uma das maiores necessidades humanas, que é a necessidade de conceito, a necessidade de entender as coisas. E qualquer ser humano que busca entender as coisas dentro do princípio da filosofia, ele não se contenta com um pouco, ou com aquilo que já está estabelecido. Qualquer ser humano que busca entender de forma minimalista detalhes de qualquer ação humana ou daquilo que a natureza oferece, ele não vai se contentar com pouco.
na sequência lógica e pensando administrativamente, dentro da pirâmide de Moles, atende a uma das necessidades humanas. Exatamente. A filosofia, ela supre aquela necessidade de insatisfação. Eu entendo que todo filósofo ele não é uma pessoa descontente, mas ele é um insatisfeito com aquilo que é apresentado. Porque ele sempre busca entender mais e mais? Ele busca sempre entender mais. Ele não se contenta com aquilo que já foi apresentado e estabelecido, até mesmo como verdade. É por isso que o filósofo ele não admite a verdade como verdade. Ele pode afirmar da seguinte forma: a verdade é a verdade por enquanto. Pode ser que ela seja modificada com o passar dos anos, do tempo. Sempre, então, dentro da praxis social, a negação da negação da negação e sempre a tese, antítese. Tese, antítese, síntese, que forma uma tese que gera outra antítese e assim por um processo contínuo. Já dizia Hegel, né? Não para. Não para. A mente filosófica ela age dessa forma. Mas e os conceitos? Os conceitos são estabelecidos de acordo com aquilo que eu entendo, né? Cada ser humano ele faz uma avaliação daquilo que é apresentado. Qualquer ser humano, independente se tem acesso ao conhecimento ou não, ele avalia. E essa avaliação que ele faz daquilo que é apresentado gera sempre um resultado. E esse resultado ele aceita como verdade ou não para si. É por isso que você falou no início, todo mundo tem sua filosofia de vida. Tem. Só que mesmo essa pessoa que não teve acesso a essa forma já estruturada, academicamente falando, de conhecimento, ele pode modificar o seu conhecimento dito popular. O imaginário popular do ser humano, ele muda constantemente. É natural isso acontecer porque é uma sociedade dinâmica. Ser ou não ser ou não. Ser ou não ser ou não. Exatamente. A construção desse pensamento, ele bota números, né, da própria história, né, do Platão, enfim. Como se construi esse pensamento filosófico? Existem algumas indagações a esse respeito, porque é o seguinte: enquanto a minha concepção particular, e com certeza outras pessoas também compartilham o meu pensamento, é de que o ser humano, quando começou a entender o que ele era em si, um ser humano pensante, um ser pensante que busca entender aquele que está ao seu redor, a filosofia ela começou a acontecer. Só que no pensamento acadêmico, a filosofia começou na Grécia, a partir do século VI, quando o ser humano começou a pensar de forma laica, ou seja, ele não quis mais associar religião com a compreensão daquele que está ao redor. E esse pensamento laico, ele buscou sempre um significado. Por exemplo, na época do mito, né, se por acaso caísse um raio, eles associavam sempre com Deus. Tem um Deus no céu que lançou o raio na terra. Foi explicado? Foi explicado. Significa dizer que, de alguma forma, o mito é racional. Existe razão no mito. Porém, que se pergunta, bom, e onde está esse Deus? Eu quero ter contato com ele. Deus passou a ser uma ideia. E os filósofos, eu falei que era insatisfação, eles ficaram insatisfeitos com essa interpretação e disseram, bom, já que nós não podemos ter contato com esse Deus, temos que buscar uma outra explicação, mais aceitável, mais racional, de que esse raio não veio das mãos de um Deus. E começaram a buscar. Os primeiros filósofos foram os chamados jônios, que moravam numa região da Grécia conhecida como Jônia. O primeiro foi Tales. Tales foi um gênio. Para a época foi um gênio. Ele conseguiu prever um eclipse solar anos antes de acontecer. Tudo com base em cálculos matemáticos, em observação do espaço, observação das estações do ano, basicamente com aspectos experimentais. E ele conseguiu perceber que aquilo que o rodeava, que era a natureza, poderia ser explicado de uma forma que não necessitasse da presença do mito. Isso no século VI, quase 13 mil anos atrás. Dessa origem até 2011, muito se mudou desse pensamento. Quais outras contribuições que reforçam o comportamento filosófico como digamos assim, um outro pensamento que não religioso ou dogma? Olha, o dogma, ele se apresenta em qualquer aspecto. Até mesmo entre aqueles que dizem, eu sou ateu, eu não tenho um dogma.
essa frase em dizer eu sou ateu se tornou um dogma. Então, todo ser humano, ele age na filosofia de vida dentro de princípios ou preceitos que ele admitiu como dogma, como verdade. É claro que para a filosofia, um dogma ele não é uma verdade absoluta. Para um religioso, sim. É um dogma, uma verdade absoluta, que eu admito Deus existe, ponto, não vou discutir sobre isso. Para a filosofia, é um dogma, mas é um dogma que requer uma discussão, que requer um pouco mais de estudo para realmente aceitar aquilo como filosofia de vida. A filosofia mudou muito. Eu falei que o ser humano é dinâmico, a sociedade é dinâmica. O ser humano deu o pontapé inicial lá no século VI antes de Cristo para entender como um ser humano se comportava na sociedade, como a natureza se construía, como o ser humano se relacionava com essa natureza. E a compreensão ela foi avançando cada vez mais. E essa mudança foi constante. E o que nós encontramos quando avaliamos a história da filosofia é um filósofo lançando uma compreensão daquilo que ele entende que está ao seu redor, e o próximo filósofo ele conserta alguma coisa. E talvez venha um terceiro e discorde do primeiro, discorde do segundo, e tenha um outro enfoque, um outro pensamento. Isso é natural. Vou dar um exemplo. Tales, quando buscou entender o universo, ele disse, olha, o início de tudo aconteceu com uma única partícula que ele chamou de arré ou arqué, depende da pronúncia de alguns, né? E essa única partícula era água. Da água tudo se gerou. Era o pensamento de Tales. O seu aluno, Anaximandro, disse, não, eu discordo do meu mestre. Na verdade não é água. Na verdade é uma substância que nós não conhecemos, que ele chamou de apeiron. Um termo grego que significa um determinado. Aí o aluno de Anaximandro, Anaximenes, discordou dele e disse, não, na verdade, essa partícula não é uma partícula única, é o próprio ar, o próprio vácuo. E assim foi, sucessivamente. Um filósofo discordava de um, contribuía com o outro. Estamos pensando só na origem do mundo, imagine todas as outras coisas, né? E toda a sistemática histórica demonstra isso. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana. Filosofia, a arte da adivinação e indagação. Até já.